nesse dia, pela tua graça, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, e sabemos que pela tua palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E assim, ó Deus, venho pedir que o Senhor Deus abençoe nossa alma, nosso encontro, que o Senhor ministre nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de retomar um assunto do capítulo 11, porque eu tive um problema com a transparência, aí eu fui para o capítulo 12, estudamos um pouco do capítulo 12, nós não vamos perder nada ainda, mas eu entendo que é importante a gente voltar um pouco ao capítulo 11, para me trazer mais algumas informações sobre as duas testemunhas. Então a gente vai começar a ler aqui o capítulo 11 de Apocalipse, falando a partir do versículo 7. Apocalipse capítulo 11, versículo 7, quando ele diz: quando tiverem, falando das duas testemunhas, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nação contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitiram que esses cadáveres sejam sepultados. Bom, gente, é importante você saber que quando falamos de Apocalipse, nós não estamos falando de várias coisas acontecendo. Nós estamos tendo um evento com vários ângulos, é diferente. Às vezes as pessoas pensam que cada coisa que acontece no Apocalipse, as taças, as vozes, as trombetas, acham que são fatos isolados com um determinado fim. Não. Hoje eu acredito que Deus existe e Ele voltará. Exatamente. Seja bem-vindo aí, pastor. Cuidado com Muito bem. Essa turma, geralmente, turma que chega atrasada, que gosta de ser vista. Geralmente, gente assim, que gosta de ser notado, chega muito para todo mundo ver. Pessoal, dá uma olhada na camisa do homem. Voltou da Bahia. Já tirei o monte. Tira a foto, tem que registrar. Então, eu comprei um monte agora que tá verão, eu tenho que usar. Comprei da liquidação, agora tem que usar, né? Muito bem. Retomando o pensamento, quando a gente fala do Apocalipse, então, todas as coisas que acontecem, as pessoas pensam que são coisas separadas entre si. Não, é o mesmo evento. Quer ver? Vou fazer uma pergunta que todo mundo vai acertar. O Apocalipse trata do quê? Do fim dos tempos. Olha, é um fim só. Ele tem um monte de fim. Fim só tem um. Agora, o que acontece com o Apocalipse? O fim é um só. Porém, esse fim, ele é visto de vários ângulos. Vocês vão perceber mais ainda, talvez hoje aqui. Quando falamos das duas testemunhas, e aí a interpretação vai levar que as duas testemunhas, que é um simbolismo da igreja, porque as duas testemunhas são figuras de Moisés e Elias. Moisés e Elias representam todo o Antigo Testamento. Eu tive o prazer de falar sobre Moisés e Elias lá na igreja do pastor Giovanni. Né? Foi muito bom, foi maravilhoso lá aquela meditação. Então Moisés e Elias representam o Antigo Testamento que se completou e que João Batista foi aquele que uniu as duas pontas. Então a interpretação é que essas duas testemunhas, ela é a igreja que estará pregando, né? E estará anunciando e denunciando. Então aqui a gente encontra, né?
Apocalipse 11, verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, quando é que ele vai construir? Na primeira metade do império do anticristo. Falamos isso só retomando para poder entrar no que eu quero terminar. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Já é a segunda metade do império do anticristo. Então, a gente encontra as duas testemunhas, não é? Que... Vou botar aqui, né? Império do anticristo. Aqui é 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aqui é a marca que ele vai lançar na metade do seu império. As duas testemunhas estarão aqui, a igreja, fazendo duas coisas, vocês lembram? Pregando e denunciando. Deixa eu fazer uma pergunta. O ministério de Elias e o ministério de Moisés. Moisés denunciou o faraó. Elias denunciou o rei Acabe. Ou seja, os profetas e a lei, Moisés e Elias, dentro dessa perspectiva, serve para denunciar. A igreja hoje, ela serve para o quê? Denunciar também. Porque a Bíblia fala que o amor não comunga com a iniquidade. Quando você prega o evangelho para alguém, você está denunciando ela. Por quê? Porque se você não denunciar a pessoa que você prega, você está levando que tipo de evangelho? Não, a pessoa tem que se sentir culpada, a pessoa tem que se sentir longe de Deus, a pessoa tem que se sentir condenada para então ir para Cristo. Ou seja, a mensagem do evangelho é uma mensagem de denúncia. Se não tiver denúncia, você vai anunciar o evangelho para quem? Se o camarada está condenado, você tem que denunciar por que ele está condenado. E o evangelho é isso. Então, o que os profetas faziam no Antigo Testamento? Denunciavam. Lembra que o Elias tinha um apelido? Qual era o apelido de Elias? Perturbador. O perturbador de Israel. Se a igreja não perturbar a sociedade no bom sentido da palavra, ela não está fazendo o seu papel. Eita. Aleluia. Isso é forte. Se a sociedade olha para a igreja e vê a gente com bons olhos no sentido, tem alguma coisa errada. E eles têm que olhar para nós e falar assim, esse povo incomoda demais. E a gente tem que incomodar. Não é incomodar no sentido de tratá-los com desamor, com desprezo, com condenação. Hã? Sou mal. Não, a gente tem que... Nós temos que... São maus, né? Nós temos que deixá-los assim, incomodados com seus próprios pecados. Até porque Jesus diz, né, que se você me ama, o mundo te odeia. O mundo vai te odiar. Exatamente. Por que o mundo odeia a quem é cristão? Porque o cristão denuncia os seus pecados. E esses camaradas muito amigos da igreja, eles não se convertem. Não se convertem e essa muita amizade vai ficando cristalizada a tal ponto dele pensar que ele tem alguma coisa com isso. Então, o povo lá nos dias aqui, a igreja vai estar, essas duas testemunhas vão estar pregando o evangelho e denunciando. Onde que, olha só, pastor Giovanni, como que o Apocalipse é um evento só, mas com vários ângulos. A gente vai chegar a isso, no próximo encontro acho que a gente vai falar, ou depois. Lembra lá quando o Apocalipse capítulo 18, versículo 4, quando ele diz assim, caiu a Babilônia, lembra? Sim. Que diz assim, sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e venha sobre ti todos os flagelos. Ora, o que o Apocalipse 18:4 está falando? Está falando de Apocalipse capítulo 11. Quem é que está falando para as pessoas? Sai dela, povo meu. Ou seja, sai desse sistema. Desse sistema. A Babilônia é o
Então o Apocalipse, ele é um livro que é um evento só, mas ele tem vários ângulos, ok? A gente vai perceber isso cada vez mais. Vamos adiante aqui. As duas testemunhas serão mortas pelo anticristo, que está... Alguém pode dar esse slide, por gentileza? O anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vencer. Isso está em Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Ele é o homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2:3-9. Ele vai fazer querer ser adorado como Deus. Daniel 9:27, Apocalipse 13:8. Bem próximo ao fim da história, haverá uma terrível matança contra a igreja e ela dará todas as evidências de estar por baixo. Jesus disse que esse não fosse abreviado, a igreja não suportaria. Isso. Mateus 24:11. A igreja sofrerá, mas continuará indestrutível. Outra questão aqui, ó. Seus corpos ficarão 3 dias e meio estendidos na praça. É que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, né? Não. 8. Então vai ficar estendido na praça. Ou seja, olha só o nível. Lembra que aqui no Império do Anticristo serão soltos nas trombetas, vai ser solto os gafanhotos, né? Que o Apolion tem na mão a chave do abismo. Ele vai liberar uma enxurrada de demônios que vão estar atingindo as pessoas que estão vivendo no reino do anticristo. Só não vai atingir a igreja, os crentes, de acordo com Apocalipse capítulo 7, porque eles já estão selados. Apocalipse capítulo 11 diz que eles estão protegidos. Lembra da medição do tempo. Então, o que acontece? As pessoas, olha só o nível de ódio que vamos ter naqueles dias. Capítulo 11, versículo 9, 10. Por gentileza, alguém lê o versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Exatamente. Então, a igreja pregando e denunciando e sofrendo ataque, perseguição e morte, o nível de ódio é tão grande que lembra que Jesus disse que no fim dos tempos o pai vai entregar o filho, irmão, vai entregar irmão. Como é que pode alguém chegar nesse nível? Não é difícil. As pessoas estarão dominadas pelo anticristo, que sabemos que é um homem que Lúcifer vai levantar, ou seja, viveremos uma era luciferiana. O que a gente vê hoje é bobagem. Diabólica, mas assim, Chegou! ele chegou na hora. Chegou! Você sabe que Portuga. ele é igual motoqueiro, tem as suas leis próprias, né? Chegou! Pode sentar na primeira Um dia ele vai chegar na hora. Chegou! Muito bem. Adiante aqui. A frase dos povos, tribos, línguas e nações geralmente fala de uma comunidade global que é de alcance mundial e não necessariamente restrita a uma única cidade. A tecnologia, através da internet, TV, telas, todos verão. Eles se satisfarão em permitir que os corpos apodreçam nas ruas de Jerusalém. Isso expressa o grau de raiva e ódio que elas têm pelas testemunhas. Inclusive fala Jerusalém, eu coloquei Jerusalém, porque o texto ali fala de Jerusalém, mas será uma coisa que vai acontecer ao redor do mundo. No verso 10 diz que o povo do anticristo vai se alegrar quando a igreja for perseguida, fazendo eco à palavra de Cristo em Mateus 24:10, e também quando o amor se esfriará. Eu pergunto para vocês, classe, por que o amor se esfriará? Porque haverá a grande apostasia e o coração do povo adorando Lúcifer e ao anticristo. Eu estou costurando aqui para vocês os princípios. Lembra, Jesus disse que o amor vai se esfriar? Sim. Então algumas pessoas olham o que está acontecendo hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Não, gente, a gente não sabe o que é desamor. Tem muito amor acontecendo. Olha o pastorinho aí. Recém-casado. É a pessoa de carne. Né? Então,
vão existir sempre, existem atos de vandalismo, mas ainda não é o que Jesus disse. Porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará o quê? Por que ele disse isso? Estudando Apocalipse. Porque a população do mundo estará apóstata. E o que é apóstata? Lembra que eu falei para vocês? Ou não falei? Falei, né? Eu falei sim. Apostasia, do grego apostasis, que significa uma decisão racional contrária a alguma coisa. Dentro desse sentido, quando uma pessoa se converte a Cristo, ele é um apóstata. Por quê? Porque ele deixa o pecado e vai para Cristo. É uma decisão racional. É uma decisão racional. A minha vida é um lixo, não quero mais viver em rebelião contra Deus, então eu quero me apostatar dessa rebelião. É a mesma coisa. Uma vez eu estava pregando, eu disse que a gente tem que ser rebelde com a rebelião. A gente tem que ser rebelde com a rebelião. A rebelião que a gente tem em Deus. Quando a gente aceita Cristo, a gente é rebelde com a rebelião. Então a gente tem que ser apóstata nos caminhos tortuosos. Então a grande apostasia vai ser aquele dia quando o anticristo estiver presente e as pessoas do mundo vão fazer o quê? Durante 3 anos e meio, as maravilhas que o anticristo vai fazer no mundo, vai fazer com que ele seja adorado. Apocalipse capítulo 13, verso 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então veja, o que acontece? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso mais um pouquinho detido. Então, quando você pega as falas de Cristo em relação ao fim dos tempos, ele não está falando dos nossos dias, ele encaixa nesses dias. É aqui que acontece a coisa. É aqui que acontecem todas as coisas. Aqui que tem a falta de amor, aqui que tem a falta de fé, aqui que tem a apostasia, aqui que tem a denúncia, um pai entregando um filho, tá? É desse nível, ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Isso aqui eu falei já na aula passada, também falei na aula passada. Agora olha aqui, versículo 11 trata da ressurreição dos mortos. Vamos ler Daniel 12:4, por gentileza, alguém leia Daniel 12:4 e alguém leia 2 Tessalonicenses 4:16 com Apocalipse 11:11. Primeiro, vamos ler Apocalipse 11:11. Depois nós vamos fazer a conexão Daniel 12:4 e 2 Tessalonicenses 4:16. Quem vai ler 11:11? Levante a mão. Ana. Ellen, então você lê Daniel 12:4. 2 Tessalonicenses 4:16. Quem gostaria de ler? 2 Tessalonicenses só tem 3 capítulos. Ou é a primeira? Uma coisa errada. Peraí. Obrigado pela observação. Já entrou heresia. Já sim. Mas a gente aprende, todo pastor tem 10% de heresia. É primeira. É a primeira. 1 Tessalonicenses 4:17. Depois eu vou consertar. Obrigado, pastor Calixto. Ok? Vamos lá, 11:11. Pode ser? Pode. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viam. Isso. E não, você leu o 11, não é? É. Prestem atenção no 11:11. Depois de 3 dias e meio, eles são mortos aqui. Mas o que vai acontecer? O Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Uma pessoa que está morta? Ressurreição. Ué, uma ressurreição, hein? Não é outra coisa. Continua lá. E puseram-se sobre seus pés. Sim. E Sim.
caiu grande temor sobre os que os viam. Veja, olha um detalhe. Olha um detalhe que Jesus não fala, que Paulo não diz, que Pedro não relaciona, mas que o João diz aqui no detalhe. A gente acredita que os mortos vão ressuscitar, porque a Bíblia fala. Mas a grande questão é, qual é a reação da população da terra quando vê que aqueles crentes que foram mortos estão ressuscitando? Qual é a reação? Você não vai encontrar em lugar nenhum, mas aqui você lê. Qual vai ser, Ana? Você leu. Qual vai ser quando o povo, a população do mundo vê a igreja ressuscitando? Grande medo. Por quê? A volta de Cristo ou a parousia é o dia da Ressurreição. não, vingança. É o dia da vingança. Tem 2 dias. Deus só trata com 2 dias. Dia da visitação e dia da vingança. Dia da visitação é agora. Dia da vingança é quando ele volta. Aí as pessoas vão ter temor, porque é o dia da vingança. É o leão que está dormindo agora. Os mortos vão ressuscitar. Olha lá Daniel 12:4, por favor. Daniel 12:4. Pro ímpio é vingança. Pro ímpio é Crente vingança. bem-aventurado. Bem-aventurado. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Vamos ler 2 Tessalonicenses 4:16. 16 ou 17? Primeira. 1 Tessalonicenses, 4:16. É 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. É o 16. 16? Isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, 11:11 fala da ressurreição, Daniel fala de ressurreição e Paulo em Tessalonicenses fala de ressurreição. É a mesma coisa, gente. Não há erro nas escrituras. A gente só precisa ligar os pontos. Estudar, claro, né? Uma coisa interessante, né? A gente fica lá, os que estiverem vivos ressuscitarão, né? Nós que estivermos vivos, né? Eles acreditavam nisso. E a gente hoje, a gente fala, Jesus voltando, a trombeta tocando, a gente subindo. Está dizendo o seguinte, você está na grande tribulação, vai estar lascado, você apanha bastante. Então é melhor morrer antes, né? Claro. Não, mas quem fala isso Só não acredita nisso. E contar com Cristo Mas melhor. Agora, olha que interessante que você está falando. Isso é uma coisa interessante em profecia, né? A gente tem que entender que eu vou falar sobre as visões que se tem do milênio. Eu vou apresentar as visões, claro. E vou explicar por que cada um inventou daquele jeito ou cada um interpretou daquele jeito. Mas é interessante que você está falando o seguinte: existe muito romantismo. Existe muito romantismo na profecia. Gente, profecia é pau, é dureza. Eu fico pensando, eu ainda não vi nenhum profeta hoje em dia profetizando, só vejo profeta nas igrejas profetizando coisa boa. É, só positivo. Sabe, eu fico pensando, meu Deus, será que Deus mudou de um profeta? Você não foi noite. Eu sou um pastor de uma igreja. O pastor José é um profeta. Ele vai chegar lá na minha igreja, gozado, ele só tem coisa boa para falar de mim. Ele não vai dizer, olha, você precisa mudar alguma coisa como pastor. Eu nunca vi um profeta de uma igreja falar isso. Ele não volta mais e não paga a despesa dele. Então, o profeta, ele tem que ouvir, ele tem que obedecer o que Deus mostra. Não é isso aí, pastor Giovanni? Mas eu só vejo o profeta profetizando coisa bom. Isso aí tem uma coisa errada. E outra coisa, quando surge um assim, tem, né? Sempre tem. Ele não volta mais na igreja. Ele é chamado de profeta do caos. Né? Não pode.
Então, E aí, para aqueles que têm uma teologia triunfalista, que é como se chama esse tipo de teologia, isso, mais comum hoje em dia, muito comum. ele é perseguido, né? Exato. Detonado de todos os lados. Porque, lembra lá, você tem algum profeta aí, o Josafá pergunta pro Acabe lá, né? Você tem algum profeta? Tem um profeta aí, mas ele só fala que não presta. Aí Josafá falou, é esse que eu quero ouvir, porque os outros profetas estavam tudo na folha de pagamento do rei. Os caras só falavam que o rei queria ouvir. Mas tem um aí, mas ele só fala que não presta. Aí ele vai lá e profetiza a derrota de Acabe, vamos falar de você? Aí. Esse cara não presta. É o profeta do caos. Até porque Timóteo, Paulo já diz assim, ó, falou, olha, nos últimos dias, eles só vão querer ouvir coisa boa. Exato. Vão se cercar-se-ão de mestre segundo a própria cobiça. Fique firme na doutrina. Exato. Fique firme na doutrina. Tem profeta que profetiza o que é bom? Tem. Mas ele não profetiza só o que é bom. Lembra que o profeta come um livro, ele é doce na boca, mas é amargo no ventre. Ok? Então, o versículo 11, ele trata da ressurreição dos mortos. E o versículo 12 trata do arrebatamento da igreja. Veja lá, versículo 11, 12. E 1 Tessalonicenses 4, 17, o pastor Marcos já leu. Apocalipse 1, 7, conexão com Apocalipse 11, 12. Vamos fazer essa conexão, porque vocês que me conhecem, vocês todos que estão aqui me conhecem, sabem que toda exposição bíblica minha, seja uma aula, seja uma palestra, seja um sermão, seja uma mensagem, eu uso a Bíblia porque eu quero que é a Bíblia que fala. Tá? Então vamos ali. 11, 12. Quem leu o versículo 12? Verso 12. Quem não leu ainda? Quem vai ler? E as duas testemunhas. Só um instantinho, querido. Depois você vai ler. Então, para aí. 1 Tessalonicenses 4, 17. Quem vai ler? Quem vai ler? Eu. Pastor Giovanni. Apocalipse 1, 7. Quem vai ler? Eu. Pastor Calixto. Apocalipse 11, 12. 11 e 12 já tem ali, já tem aí, mas vai ler. Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos ler o 12. Apocalipse 11, 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Olha que coisa gloriosa. O detalhe, gente, os eventos escatológicos têm detalhes. É que a gente bate o olho naquilo que aparece logo. Mas eu aqui estou oferecendo para vocês detalhes de como será isso. Olha o que ela leu. A voz vai dizer o quê? Subi para aqui. O que está falando? Arrebatamento. O que os povos que não estarão subindo e nem foram transformados vão sentir? O que você leu lá? Tipo, vai cair a ficha. Ali a ficha caiu, exatamente. Ali caiu. É verdade. É verdade. Tudo o que a igreja falava, o que os cristãos falavam era verdade. Tinha razão. Eles tinham razão. Agora, olha que fantástico o que seu nome é? Leia. A Leia leu com Apocalipse 1,7. Quem lê para nós? 1:7. Isso. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu vejo ali grandes vultos da história contemplando a igreja ressuscitada, transformada, ouvindo a voz subir para aqui. Eu vejo Hitler vendo isso. Eu vejo Stalin vendo isso. Mao Tse Tung vendo isso. Jean-Jacques Rousseau vendo isso. Lula. Voltaire vendo isso. Vocês podem perceber que os ateus mais duros da história, os homens mais cruéis da história, vão estar vendo isso.
Porque os mortos vão ressuscitar todos. Né? E você vai ver também aqueles que se afastaram da fé por uma razão ou outra. Como o Raul disse, a ficha caiu e caiu tarde. Todos vão ter medo, porque é o dia da vingança. E a igreja estará lá. Olha lá, Tessalonicenses 4,17. 1 Tessalonicenses. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Percebeu os detalhes ali? Tudo se encaixando? Olha que interessante, gente. Lembra da descida da Nova Jerusalém? Que Apocalipse 21 vai dizer? E as pessoas pensam assim naqueles predinhos descendo. Aqueles predinhos descendo. Né? Isso é tudo romance. Porque quando o João chega lá no céu, ele não vê nada, ele só vê um trono. O magnífico. Não tem casa lá. Enfim, quando a Bíblia fala a descida da Nova Jerusalém, e Jerusalém é cidade, cidades são pessoas, não são prédios. Né? Você vê quando é que a Nova Jerusalém vai descer? Está aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16 outra vez. Vamos ler? Alguém lê, por favor? Rose, lê para nós. Você está viajando na Nova Jerusalém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Perdão, não é esse não, pastor, é o 14. É o 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O que é? Ou seja, Jesus não vem sozinho. Ele vem com quem? Miríades de anjos. E quem mais vem com ele? É o testemunho das Escrituras. Quem que vai vir com ele? Todas as almas que morreram em Cristo estão vindo com ele para quê? Para entrar nos seus corpos outra vez, para ter a ressurreição. Aqui fala que os que em Jesus dormem. Exatamente. Por isso que no velório a pessoa fala, tadinha, ele não morreu, ele está dormindo. Isso se você for no funeral dos adventistas, né? Porque a crença adventista é que está dormindo mesmo. Agora preste atenção. Agora preste atenção. Ele trará em sua companhia os que dormem. O que é isso? É a Nova Jerusalém. São as almas. É a Jerusalém que está descendo na terra. Olha que coisa fantástica. Só um detalhezinho. Por favor. Você incomodou aí. Eles virão, entrarão nos seus corpos. Como é que é isso aí? Ressuscitarão? É o que vai acontecer. Lendo o resto do texto, você vai ler lá que aí o Paulo vai dizer que primeiro vai acontecer duas coisas na parousia. Os mortos em Cristo ressuscitarão e depois os que foram crentes vivos terão corpos transformados. Então preste atenção aqui. Vamos aqui. É porque é só uma liga assim para criar mais confusão. São perguntas que chegam ao pastor dizendo se cremar é bíblico ou não, porque vai virar cinza e depois para ressuscitar. Raul, veja, o problema nosso não é meu particularmente, mas o problema nós humanos é pensar nessas coisas com as categorias humanas. Eu vou falar uma coisa aqui e quando alguém fizer esse tipo de pergunta, você fala para ele o que eu vou dizer, porque foi isso que Deus ministrou para mim quando eu estava com alguns questionamentos. O Deus que fez todas as coisas ex nihilo, Do nada. qual é a dificuldade para ele fazer uma cinza voltar a ser um corpo humano outra vez? Os ossos, né? Se você quiser falar
do Ezequiel 37? Também pode. Também pode, mas tem osso ali. Mas e a cinza? E o cara que foi comido por tubarão, por qualquer... Seja o que for que aconteceu, há materialidade ainda. É o corpo. Mesmo que seja cinza, mesmo que seja terra, tem materialidade. O Deus que criou todas as coisas, ex nihilo, qual é a dificuldade para ele ressuscitar um monte de cinza? Apocalipse 20, verso 12 diz, verso 13, deu mar os mortos que nele havia. Essa interpretação aí, eu já vou até adiantar, é interessante. Não, essa interpretação aí é interessante, porque existe uma corrente de teologia, não é muito estudada. É que a gente que estuda, eu pelo menos estudo bastante escatologia, a gente vai cavando poço, às vezes você tem que enterrar o poço que não presta, né? Quando você estudar escatologia, você vai cavando o poço, vai ter poço que você tem que jogar em tudo. Presta, é um furado. Existe uma interpretação, porque esse versículo do Apocalipse capítulo 20 fala, isso está dizendo com pessoas que morreram afogadas? Não está dizendo isso. Porque se onde cada pessoa morreu tem que devolver, oh meu Deus, vai faltar lugar. Não é só os mortos, não é só os afogados que vão ter que apresentar. Os que morreram queimados, os que morreram devorados por fera. Então, não é nesse sentido. Então, existe um ramo teológico escatológico, eu não vou dizer como uma afirmação, eu vou apenas passar como uma especulação, uma informação, que o reino dos mortos está no subsolo marinho, espiritualmente falando, mas a localização seria o subsolo marinho. Você tem lá o oceano mais profundo que a gente tem no Índico, se eu não me engano, são 12 mil metros. Não, é a parte do Golfo do México. Golfo do México, são 12 mil metros. 12 mil metros. 12 mil metros, obrigado. 12 mil metros, o Índico acho que é menos, é 11 alguma coisa. É, quase. É quase. Mas o Golfo do México é o mais profundo. 12, então, você tem 12 mil metros. Então, além, você tem lá 12 mil metros de profundidade, mais baixo que pode ter. E aí tem essa corrente que existe aqui. O reino dos mortos, ele está no subsolo marinho, mas num aspecto espiritual. Pode ser? Pode. Seria o centro da Terra. Exatamente. Mas enfim. É só isso aí, tá? Muitos creem nisso, né? Que está no centro da Terra, no núcleo, no núcleo do terreno, pode né? ser. E outros, por exemplo, aquele livro A Era Mais Primitiva da Terra, do Pember, J.H. Pember, ele diz que ele acredita que é o Sol. E aí ele usa o argumento que a maioria das culturas ao longo dos séculos sempre adorou o Sol. E aí ele diz que o trono de Satanás, por causa dessa idolatria toda, né? Ao longo dos séculos e das culturas. Mas lembrando, é uma coisa que fazem adoração ao Deus Sol como Deus principal na maioria das culturas. Eu concordo com o Pember, o G.H. Pember, até certo ponto. Nessa questão aí do Sol, eu acredito. Só não concordo que seria o Sol, o que Satanás está reinando. Ele não está reinando no reino dos mortos. Ele reina aqui. Não é lá. É a única coisa que eu discordo. Ele está operando aqui. Ok, meus irmãos, entenderam esse slide aqui? Então vamos terminar. Na ressurreição das testemunhas, a cidade sofre um terremoto. A 10ª parte significa que será bem destruída. O número 7 é significativo. Na primeira missão de Elias, Moisés e Elias, o capítulo 11 trata isso. Na primeira missão de Elias, 7.000 eram fiéis a Deus. Na segunda missão, eram 7.000 apóstolos. Tudo isso se refere ao juízo completo em virtude do número 7. Ok? Tudo bem para vocês? Agora a gente vai falar de Lúcifer. Eu tinha falado dele, parei de falar dele na última aula. É interessante falar dele, não é não? Yes. Não, mas é interessante mesmo. Porque a gente fala de Lúcifer aqui, não como crendice, né? Tem que falar do vocês são uma benção mesmo, viu? Vocês são uma gracinha. Muito.
Falamos vamos abrir no 12 então, Apocalipse capítulo 12. Ok? Nós já falamos sobre a mulher, sobre o bebê, sobre o dragão. Não foi? Vamos lá. Quem é a mulher? Eu apresentei para vocês. Israel. Não é a igreja e não é Maria. Não é Maria pelo que ela está vestida. Não é a igreja porque não foi a igreja que fez Cristo nascer. É o contrário. É Cristo que fez a igreja nascer. Então não pode ser a igreja. Então ela só pode ser a nação de Israel. E eu expliquei por causa da coroa de 12 diademas na cabeça com a lua e as estrelas. Então, fazendo menção ao país de Israel. E a gente viu que o dragão é Satanás. Vimos também que ao longo de Apocalipse capítulo 12, notamos que a mulher é repetidamente protegida por Deus. Né? Falamos que Satanás tentou em vão destruir a mulher, que escapou por misericórdia divina, tentou matar o filho e não conseguiu. Né? A mulher, a nação escolhida de Deus de Israel, é descrita como dando à luz ao menino que há de reger todas as nações com vara de ferro. De fato, Jesus Cristo nasceu nessa nação. E então eu falei nós estamos falando sobre as tentativas do diabo, de Satanás, de atrapalhar o ministério do menino. Isaías 9,6 diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, esse menino nasceu, esse menino é Cristo. Sim, Raul. Quando você diz assim, não é Maria, é Israel, você faz uma separação, mas uma coisa não pode ser revelada à outra. Vamos supor, o que aconteceu lá com José e tudo aquilo já revelando o junto, é um místico. Sim. Né? Por quê? A mulher ali, ela foge para o deserto. Então, Herodes, ele manda matar as crianças, ela foge protegida. Ela dá luz. Pode ser Maria também. Isso aconteceu lá com José. Revelação é um misto, não coisas separadas. Ele é o junto da coisa. Mas, sim, mas assim, eu entendi o que porque você o dragão, o fato do dragão é matar, é não deixar a cruz acontecer. Certo. Ele não pode deixar a cruz Não deixar a cruz acontecer é um outro estágio. O primeiro, o menino não pode nascer. Então, é para a cruz não acontecer. Então não pode o menino nascer. Então, mas mesmo que o menino nasceu, agora ele tem que pedir que o menino não vá para a cruz. Isso, aí o Pedro entra. Não, vamos por aqui. Ele fala, redimir Satanás. O foco é Então ele faz de tudo durante a história inteira para que isso não aconteça. Quer ver? Olha, vamos dar um exemplo aqui. Você está falando. Satanás tentou destruir a mulher, ela fugiu para o deserto. Vamos pegar lá de Jacó. Teve fome na terra. Quem colocou fome na terra? Bem aonde que estava. Onde é que é o único lugar que tinha fome? Que não era Israel ainda. Onde era o único lugar que tinha fome? Onde moravam as 12 tribos. O que Satanás quer fazer com a família de Jacó? Quer destruir, aniquilar. Quer destruir. O que acontece? Eles foram para onde? Foram para o deserto. Foram para o Egito. Quem estava no Egito? José. Percebe? É Satanás querendo, porque as 12 tribos vieram a ser a nação de Israel. Então, Satanás cria uma fome lá onde tem o povo, a família de Jacó. Vai morrer, a família de Jacó vai morrer. O que eles fazem? Deus faz? Leva para o Egito. Leva para o deserto. É o que você falou. Agora, e a Maria? Bom, a Maria, ela faz parte do povo de Israel. E a Maria, ela só é, vamos pegar aqui, o gênero feminino.
O gênero feminino vai ser sustentado pela maternidade. O filho só pode vir por maternidade. Falei isso lá na igreja de vocês, não falei? Sim. O filho só pode vir por maternidade. Ou seja, a maternidade, ele entra no princípio da redenção, ele entra no processo da redenção. Ok. Agora você tem o gênero feminino, você tem Eva, que dá à luz Abel, que morre, mas que vem Sete. Aí você tem a esposa de Sete, que a Bíblia não diz o nome, mas ela vem aqui, né? Vou botar aqui, esposa de Sete. Aí vai vir. Tá vendo a história? Mulher atrás de mulher, mulher atrás de mulher, mulher atrás de mulher, mulher atrás de mulher. Satanás vai tentando, não consegue. Mulher atrás de mulher, até que a última quem é? Percebeu aí, pastor Raul? Venha! Mulher atrás de mulher, vai dando filho. Aí tem Joquebede, mãe de Moisés. E vem vindo. E vem vindo. Quem é a última da lista? Maria faz parte Da nação. da nação. Da mulher. Ela é a mulher da mulher. É interessante. Eu quero só voltar aqui. Todos os esforços que o dragão quis fazer para destruir, para que a cruz não chegasse lá, e aí, viu? Foi muito bom você falar. Até na cruz ele tentou tirar Cristo do foco. Quem que Lúcifer usou? Quem que o dragão usou? Duas pessoas. Primeiro, o Gestas, que disse: se és quem diz, desça da cruz e livra nós mesmos. Que o outro repreende ele no final. Não é assim. E outra voz que Satanás usou, a dos religiosos: desça da cruz para que creiamos em ti. E qual foi a resposta do Cristo? Que coisa interessante. O Cristo vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. Aí alguém fala bem assim: olha lá, Clamando por ele. está clamando por Eli. Não. O que Jesus quis dizer com Eloi, Eloi, lama sabachthani? Quando eles falam desça da cruz para que criamos em ti, ele está fazendo referência ao Salmo 22. Eu sou o Messias, eu não posso sair daqui. Eu estou no lugar que eu deveria estar. Interessante, gente. Interessante. Alguém fala: está chamando por Elias. Ele está recitando o Salmo 22 em respostas aos líderes religiosos. Meu, vocês não conhecem a Escritura. Vocês conhecem os Salmos. Eu vou fazer referência a um Salmo e eu vou responder essa fala de vocês com uma referência messiânica. Vocês vão entender minha charada? Foi uma charada. Abra o Salmo 22, por gentileza. Salmo 22, verso 1. Lê lá, pastor Marcos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Aí tem uma interpretação muito errada sobre esse versículo também. As pessoas falam assim, inclusive eu escutei uma interpretação muito emotiva e muito emocional, mas totalmente fora de propósito, de uma, com todo respeito a ela, por favor, aquela pregadora da Assembleia de Deus muito famosa. Na Camila não. Já é uma senhora já. Zete Alves? Não, não, é vai estar aqui hoje. É hoje, tá aí. Edmeia Williams. Ela estava em Israel e ela fez uma interpretação desse salmo apaixonante, linda, mas uma interpretação completamente errada. Porque ela disse: olha como que Deus nos ama, como Jesus nos ama, porque quando ele estava lá na cruz, Deus deixou ele. Essa interpretação é muito popular.
Agora a grande questão é a Trindade não se separa. A Trindade não se separa. Não tem ruptura na Trindade. A única coisa que aconteceu é que um dos membros da Trindade se encarnou, mas a Trindade, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eles não se separam. Mesmo que ele tivesse separado, ele não suportaria o peso. Não tinha. Então, o que Jesus quis dizer, Eloí, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus Pai e Filho abandonaram Cristo. Eles estavam lá, inclusive, Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo na cruz. Então, essa interpretação não é verdadeira. Por mais que seja apaixonante, não é. O que Jesus quer dizer com Eloí, Eloí, lama sabachthani? Deus meu, ele está dando uma resposta aos religiosos que falaram, desça da cruz para que cremos em ti. Aí ele, Eloí, Eloí, lama. Ou seja, os seus tapados. Vocês não sabem que o Messias tem que passar por isso aqui? Ele não pode descer da cruz? É essa a resposta. É o lado humano, da alma humana. Então veja, irmãos, então o Lúcifer, o dragão, ele até lá, aos 49 minutos do segundo tempo da prorrogação, ele está querendo tirar Cristo do foco. E não conseguiu. Até Pilatos dizendo, né? Dá tudo, ele usou tudo. Diga Usou que Pedro. Diga quem que eu te libero. Exatamente, o meu reino é maior que o teu. Você só é rei porque o meu reino está deixando. Aquele diálogo que eu já falei aqui foi o reino de Deus, né? Aquele diálogo. Ok, então é isso aí. Satanás sofre derrota após derrota. Então, pastor, só para. Então é errado falar que Deus desamparou Jesus. Não é totalmente errado. Não vou dizer que é heresia, não chega a ser uma heresia. Porque você só pode ser uma heresia se o pensamento desabona ou despossui a autoridade do Cristo. É uma lógica humana, né? É uma lógica humana. É uma visão errada, é uma leitura errada e uma interpretação errada. Se você vai costurar bem os textos, você vai ver que Jesus estava dizendo para os religiosos, eu sou o Messias, olha lá. Lembra lá do Messias? Até porque O pecado estava sobre ele, por isso que o Pai... Exatamente! Não, ele estava carregando os pecados e o Pai então o afastou. Meu Deus, não existe isso. Até porque o pastor Sidney falou algo muito importante, né? Sem o Senhor ele não aguentaria, né? A gente não tem como mensurar o fato do Cristo. Não existe. É a mesma coisa que você deixar de respirar. Não tem como nem pensar nisso. É como a expressão que a gente ouve, pessoas falam assim, que Jesus morreu. Mas na verdade ele não morreu, ele rendeu-se à morte. Exato, ele se entregou. Então aí alguém falou assim, mas Jesus ele morreu também. Não, existem dois tipos de morte. Existe a nossa morte, existe a morte dele. Qual é a diferença? A nossa morte é cunho de pecado. A morte dele é sacrifício. E o pastor Calixto falou bem. Cristo, ele ordenou a morte a vir até ele. Lutero disse o seguinte em 1535. Se Jesus Cristo não quisesse ter morrido naquele dia, hoje ele teria 1535 anos. Falou de Lutero, tem que... Mas se ordenar a morte dele. Espera um pouquinho que eu estou tendo um êxtase espiritual. Meu, vocês não estão sentindo uma nuvem assim? Uma epifania. Uma epifania. Eu estou vendo anjos tocando. Corta a gravação. Falar de Lutero arrepia. Desliga. A morte, você chamou a morte também. A morte é o quê? O ser? Eu sei, eu não vou entrar nesse detalhe aí. É aquele ser que foi... É o ser que obedeceu, né? Não me complica porque o nosso foco é escatologia. Ok, pessoal? Viu? Isso aí é do dragão. Tá querendo tirar o foco. Ok? Tá quase na hora do nosso intervalo. Então, Apocalipse capítulo 12, 13 a 17 é uma história concisa dos esforços de Satanás para frustrar o plano de Deus de trazer muitos humanos à glória como parte da família eterna. Falamos sobre isso.
O dragão estava diante da mulher que estava prestes a dar à luz. Lembra que eu falei sobre por que ela estava com dores de parto? Lembra? Que foi muito interessante a história que eu tracei aqui com vocês sobre as dores de parto. Tá. Mesmo que a tentativa de Satanás de destruir Jesus quando criança tenha falhado, o diabo não desistiu. Antes do início do ministério de Jesus, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Falamos sobre isso aqui. Falamos sobre essa questão também. Isso aqui. Tá, agora aqui, ó, presta atenção. Aqui que eu falei que Satanás tentou em vão destruir a mulher, não conseguiu. Tentou matar o filho, não conseguiu. Agora, a última tentativa, os descendentes da mulher, a igreja. Vou falar disso daqui a pouquinho. Isso aqui eu já li, nós paramos aqui, ó. Falando de Lúcifer, né? Mas Deus escolheu um extraordinário anjo para atuar como líder em toda a multidão celestial, que era Lúcifer, portador da luz. Veja, o Lúcifer, de acordo com o que vai dizer algumas coisas nos profetas, ele era o pastor dos anjos. Ele é que ensinava a Assembleia, lembra da Assembleia que ele diz lá? A Assembleia dos Anjos. Ele ministrava à Assembleia a glória de Deus. Ele que difundia a luz. Lembrando que, na verdade, a gente não sabe o nome dele. Viu, Raul? Rose, a gente não sabe o nome dele. Porque Satanás é um adjetivo, diabo é outro adjetivo. Adversário e caluniador. Esses dois nomes só apareceram depois que o homem pecou. Porque antes do homem pecar, ele vai acusar quem? E ele vai ser adversário de quem? Então não tem jeito. Então, esses dois adjetivos só vieram depois que o homem pecou. Mas ele tem um outro tipo de nome, que é Jerônimo, que vai traduzir na Septuaginta, na Vulgata Latina. Vamos voltar aos primeiros anos do seminário agora. Quais são as duas mais famosas interpretações da Bíblia? Vamos lá? Vulgata. A Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego. Que, na verdade, isso aconteceu aproximadamente em 167 e que foi a maior confusão com os judeus. Sabe por quê? Porque você não pode traduzir uma língua santa numa língua profana. Porque o grego era profano, era o idioma do paganismo, dos deuses. E você vai observar muita coisa que tem na nossa Bíblia, porque a nossa Bíblia já é traduzida da Septuaginta, não do original grego. Tem muitas palavras que não tem no original hebraico. Por exemplo, existe muito antropomorfismo. Existe muito antropomorfismo na tradução da Septuaginta. O que é antropomorfismo? É Deus em formas humanas para que haja compreensão. Exatamente. É transformar Deus em figura humana. Os olhos do Senhor. Não tem isso no original. O braço do Senhor está estendido. Para o judeu, isso é uma coisa terrível. Você não pode traduzir Deus como homem. Materializado. Então, e não, sem contar que tem o zoomorfismo. As asas do Senhor. É ave. Até porque quando Jesus disse o meu pai está lá para o judeu, o quê? Exato. Muito. Então, quer dizer, como, falando de Jesus lá, Deus quis juntar como uma galinha os seus pintainhos. Isso é zoomorfismo. Exato. Então, a tradução, olha, já estou dando aula de panorama bíblico agora. Linguístico agora. Bibliologia. Não é porque você vê tudo aí, né? Ok. Está interligado. Está interligado, não tem como você fugir disso. Ok, vamos pular. Aí, da Septuaginta, que foi um horror para o judeu, e ele é chamado Septuaginta por causa de quê mesmo? Foram traduzidos por 70. 70 anciões. Esse aqui é o símbolo da Septuaginta.
Porque os 70 judeus helênicos que fizeram essa tradução. Da Septuaginta, São Jerônimo, no ano 300, fez a Vulgata Latina. Vulgata Latina. A Vulgata Latina é a tradução do grego para o latim. E no latim, Jerônimo, aproximadamente no ano 300, o que ele faz? Ele pega, ele traduz o Isaías com Lúcifer. Lúcifer, em latim, o que significa Lúcifer? Portador da luz. Ele tem essa portador de luz, portador de luz, estrela da manhã. Vixe, tá cheio de música estrela na manhã. Exatamente, mas vamos chegar lá. E estrela da alva. Na verdade, nesse sentido, Jesus é um Lúcifer. Mas só que o Jerônimo denomina para Satanás Lúcifer. É estrela no sentido de corpo celeste. Corpo celeste. Corpo celeste. Então, qual é o nome dele? Ninguém sabe. Mas pelo menos tem esses 3 adjetivos para ele. E o mais famoso é Lúcifer, por causa de Jerônimo. Diabo, Satanás e luz. Diabo, Satanás e Lúcifer, são 3 adjetivos. Então, eu até gosto de lembrar daquele bispo, né, do ano 200, né? Tertuliano. Não, o Tertuliano foi no ano 400. No ano 200 tinha um bispo muito, muito querido e muito santo, muito de Deus, muito cheio do Espírito Santo. O nome dele era Lúcifer. Verdade. E os discípulos deles eram luciferianos. Aí o Jerônimo acabou com ele, né? Jerônimo foi traduzir. Agora teve um rapazinho, né, da igreja de Satanás lá, falando do Lula. É verdade. Falando, vocês luciferianos. Exato. Quer dizer, o Jerônimo acabou com o bispo cristão Lúcifer, né? Nem o Lula quis o diabo. Não, exatamente. Professor, é correto afirmar que, Olha o diabo quiser. que o primeiro pecado aconteceu no céu? Claro que é correto. E foi. A gente fez muito assim. Claro que foi. Se não foi, se Lúcifer não pecou, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz, não vamos falar disso aí daqui a pouquinho. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra, não vamos falar agora. Quando Lúcifer percebeu sua beleza e poder, seu coração pouco a pouco começou a mudar e permitiu que o enfoque parasse de se direcionar em Deus e começou a olhar para si mesmo. Nunca saberemos a origem de como e quem semeou esta semente do mal no seu coração. Mas o profeta Isaías nos dá uma visão do pensamento de Lúcifer. Olha o que Isaías vai dizer. Quem lê para nós? Bem alto. Bem alto aí, pessoal. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Pausa. Aqui, o Jerônimo vai traduzir Lúcifer. É daqui, é do Isaías 14, que ele está famoso. Na verdade, foi o Jerônimo que batizou. Foi o Jerônimo que batizou Satanás de Lúcifer. Foi ele. Continua, José. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Exatamente. Então ele só quis ser semelhante, porque mais também é demais, né? Sabia que não podia. Agora presta atenção, viu? A sua fala aí, pastor Calixto. Eu lá na igreja Casa da Rocha, uns 2 meses atrás. Lá é top, hein? Lá é top. Só o Nilton que nunca quer ir lá. Até o Raul foi lá, rapaz. É medo de lá. Só instantinho, cara. Quando eu estive lá falando sobre os 10 mandamentos, eu falei assim na minha apresentação lá, pastor Calixto, os mandamentos sempre existiram, antes da criação do homem.
Porque o universo todo só pode ser sustentado por causa dos mandamentos. Para que servem os mandamentos? Para que a criatura saiba o lugar dela e como ela deve se relacionar com o seu Criador. Ou seja, Lúcifer foi o primeiro a quebrar o mandamento. Adão, quando quebrou, o mandamento já era quebrado. Aliás, a mesma transgressão de Adão foi a mesma transgressão de Lúcifer. Né? Mas vamos falar mais sobre isso aqui. Ezequiel 28, a Bíblia não nos dá uma linha do tempo, até mesmo porque no céu não tinha tempo, né? Em vez disso, o que sabemos dos primórdios de Satanás vem de passagens escritas pelos profetas Ezequiel e Isaías, passagens que os estudiosos da Bíblia acreditam detalhar sobre a queda do diabo no céu. Ezequiel 28, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Agora, eu quero dar uma informação para vocês. O que eu disse? Qual foi a palavra que eu falei? Eu não disse afirmação. Eu vou passar como? Informação. E é uma informação bem cavada na escatologia. Mas isso aí eu cavei fundo. Por isso que eu falo como informação. Depois o Caio faz a pergunta. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Aí tem aqui as pedras preciosas. Existe uma interpretação desse texto que Satanás, a partir dessa interpretação, ele tinha uma origem também na Terra. Não vou dizer que é isso aí. Então traduz isso aqui quando ele diz estavas no Éden, porque o Éden era o planeta. O Éden, no Éden tinha um jardim, que era a morada de nossos pais. Então aqui está dizendo, estavas no Éden, jardim de Deus, até que tudo bem. Agora ele fala, como é que poderia ter pedra preciosa no céu? Só pode ter pedra preciosa na terra. De todas as pedras preciosas te cobrias. Eu não estou dizendo que isso é verdade. Informação é conhecimento. Se está errado, não tem problema. É uma suposição. De ouro, agora olha aqui. De ouro se te fizeram os engastes. Por aqui, a gente vai tendo uma extensão do que era Lúcifer. E os outros anjos não tinham nenhum tipo de inveja, porque pecado não existia. Engastes são detalhes. Detalhes. Ornamentos. Como é que fala? Tem outra, detalhes. Adornos. Sim, é uma outra palavra que eu queria. Detalhes mesmo, assim, coisas mínimas. Tá? Nuances. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Agora preste atenção. No dia em que foste criado, então ele é um ser criado e toda criatura é menor que o Criador. Aleluia. Por isso que o diabo não é inimigo de Deus. Tá? Só pode ter inimigo entre iguais. Satanás não é Deus, então ele é criatura. Se ele é criatura, Deus não pode ter ele como inimigo. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tem uma coisa acontecendo aqui, né? Tu eras querubim da guarda do ungido e sobre... Tá ruim aqui, depois eu melhoro isso aí. Vamos lá. Aí ele vai dizendo, permanecias no monte de Deus, Satanás santo de Deus. No brilho das pedras andava. Malhado esse Satanás. Presta atenção. Bem malhadinho. Isso aqui é do século XIX, essa pintura. Olha aqui, gente. Perfeito eras nos teus caminhos. O que faz uma criatura ser perfeita? Por que ela não tem erro? Porque ela cumpre os mandamentos. Ela não desvia dos mandamentos. Tem um mandamento. Para você ser perfeito, para a criatura ser perfeita, ela tem que seguir uma regra. Uma medida. Ela tem uma medida. Uma vara. Ó, vive aqui que você vai ser perfeito.
Perfeito eras dos teus caminhos. Agora, olha o destaque que eu dou. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade já é quebra de mandamento. Então ele quebrou o mandamento. Qual o mandamento que ele quebrou? Qual é o primeiro mandamento? Não terás Outros deuses além de mim. Qual foi o primeiro Deus que ele criou? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Se acha iniquidade nele, então ele não é perfeito. Por que ele perdeu a perfeição? Não, ele era perfeito. Ele era perfeito. O texto vai dizer, Se ó. corrompeu. O texto vai dizer, ó. Perfeito eras. Até que. Até que você caiu. O Caio, não ia fazer uma pergunta? Caio, fala lá. Não, é porque Bem alto, slides bem alto. atrás estava escrito que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Sim, sim. Esse semelhante é no sentido dele ter domínio, Domínio. porque não é de forma abstrata, Não. igual é o ser humano, Não. a humanidade criada. Exatamente. Era uma semelhança de poder, não era nem de amor. Era de poder. É porque, pelo menos pelo que eu compreendo, eu posso estar completamente equivocado, ele já tinha, de certa forma, anjos sob seu governo. Só que Tinha. Não era como Deus. Os anjos olhavam para ele como um líder. Sim. E não como Deus. Eles jamais, os anjos jamais pensaram nisso. Exatamente. Os anjos jamais. E por que aí alguém me perguntou um dia, mas por que ele conseguiu persuadir até essa parte dos anjos? Porque eles eram todos inocentes. Eles acreditavam em tudo, eles não conheciam mentira. Sim, liderados por ele, né? Ué. Até que Miguel falou assim, não, negativo, tem uma coisa errada aí. Vamos ali. Aí ele vai falando aqui, né? Na multidão do teu comércio pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aí, Caio, a sua questão. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Então aqui está dizendo, ele tinha sabedoria e tinha beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Opa, tem uma coisa acontecendo aqui. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, ele não conseguiu administrar. Quem ele era. A sua beleza. Ele não conseguiu administrar a sua beleza. Ele não conseguiu administrar o seu nível de poder entre as assembleias. A Assembleia dos Anjos, foi? Poder, né? Glória. Ele não conseguiu administrar a sabedoria, quer dizer, ele foi uma pedra de tropeço para ele mesmo. Isso aqui está claro. É que a gente não lê a Bíblia direito. Eiran, uma perguntinha ali. Tem o termo iniquidade, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, a Ana Mendel Ferrell, ela diz que existe distinção entre pecado, transgressão e iniquidade, né? Que são, para a maioria dos teólogos, são termos intercambiáveis, sinônimos. Sim. Você vê uma distinção entre esses termos, esses conceitos? Eles soam uma distinção também, eu vou acrescentar mais um, blasfêmia. Isso. Abominação. Parece que há níveis de pecado. Certo. E há mesmo. Se você olhar lá. Sim. Então, tanto há níveis de pecado, como também há níveis de sofrimento no inferno. Por exemplo, ela fala que iniquidade é quando o pecado já está enraizado, tomado. Vamos dar um exemplo disso. Na pessoa. 6 coisas o Senhor detesta. Tem pecados que não tem perdão. Esse aí detalhe aí. 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª abomina. Ou seja, tem nível. Tem nível. O que ele abomina? Quem semeia contenta. Quem semeia contenta. O que Satanás fez? Semeou contenta. Por que Deus abomina isso? Quem semeia contenda na igreja está fazendo o que Satanás fez. Ei! Aquele irmão. No céu ele criou o nós contra eles. O nós contra eles começou lá. Fala! A
a blasfêmia tem a ver com rejeição, né? A blasfêmia é uma palavra muito pesada também. Ela está no nível da abominação. Tem coisas, não é que Deus tolera. Tem coisas que Deus fica aborrecido. Mas tem coisas que tira ele do sério. Eu sou Sodoma e Gomorra, né? Quando ele diz assim, chegou. Acabou, não dá mais. O que seria blasfêmia? A blasfêmia é um título que se dá de uma iniquidade potencializada. É uma coisa que Deus... Eu compreendo, né? Que eu já estudei sobre esse tema. É quando você fala uma mentira acerca de algum atributo ou caráter de Deus. Que isso entra, blasfêmia, aí sim é um termo intercambiável, blasfêmia. Por exemplo, eu dizer que Deus é mau. E incredulidade. É uma blasfêmia, porque Deus não é mau, ele é bom. É o único pecado que não pode ser perdoado? Isso aí é um mistério, né? Eu quero ver que não conhece, que não crê. Jesus foi condenado. O João vai dizer que há pecados para a morte e outros não. Né? Então, blasfêmia e incredulidade são termos intercambiáveis. Porque incredulidade está no nível da blasfêmia, porque a incredulidade é duvidar do caráter de Deus. Sim. Deus falou, Deus falou, mas não vai fazer. Entendeu? Vamos adiante. Isso aí dá uma pregação. Pastor, nem vem. Pastor. Nem vem. Eita! Fala. O senhor veio aqui agora com o que eu acho que avisaram a respeito da É sobre o almoço. Ele voltou para o almoço. Ok. Fala. O Raul quer acrescentar, ele quer acrescentar coisa na Bíblia. Só o Giovanni, vocês ficam em silêncio. Assim, Irã, ele não podia nem falar. Tem que haver um porquê isso aconteceu. A fome foi de graça. E ele chegou lá e ficou zoado. Olha, eu não consegui administrar. Não, tem que haver um porquê. Eu entendo assim que eu li uma vez e tem uma novela nisso. Não pode haver no ambiente do Criador imperfeição, contenta. Não pode. Então, a partir do momento que Deus desejou no coração ter um ser semelhante a Ele mesmo, significa que é mais bonito do que Ele. Sim. Ninguém é mais bonito que Deus. Claro. Então, eu vou fazer um ser semelhante a mim. Então, eu entendo que a fonte da rebelião é essa. Chegou a notícia para ele que Deus vai fazer um ser semelhante a Ele. Por isso que ele diz ali, né? Eu serei semelhante ao Altíssimo, eu vou ficar no lugar desse cara. Pronto. Chegou lá na criação a notícia que Satanás vai se rebelar. E se ele se rebelar, ele não pode existir. Ele tem que ser essa é uma novela mesmo, né? É uma novela, ele tem que ser aniquilado. Porque ele vai enganar a criatura que eu vou dar livre-arbítrio. Então, nenhum homem pode existir. Os dois têm que ser aniquilados. Acabou o assunto. Aí o filho entra aí, pai, então eu pago o preço dessa bagunça, para que eles venham a existir. Por isso que em 1 Pedro 1, ela fala que o sacrifício foi antes da fundação. Só que a dificuldade com essa interpretação é dizer que o Cristo morreu como Lúcifer também. Não, aí ela, porque ela meio que flerta com isso. Porque, assim, não há nenhum indício bíblico que Lúcifer ficou sabendo, que Deus havia comunicado, que ele ia fazer uma criação semelhante a ele. Não existe nada na Bíblia que tenha essa informação. A única informação que a gente tem, com certeza, é o que Pedro disse, porque Jesus falou para ele que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Isso é fato. Agora, não tem nem de longe, nem de perto, nem em nenhum sentido, que Deus havia comunicado para os anjos que ele... Não tem. Não existe essa informação. Vazou lá. É uma suposição. Vazou. Não, é uma suposição, porque aí teria a lógica do porquê ele agiu assim. Sim, não, porque... Porque a bronca de Satanás... Porque o texto aqui, viu? A gente tem que ver aqui no texto. Não, ok. A colocação do Raul é justa. E ela nos obriga a ler o texto. Melhor ainda, quando diz aqui,
permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, agora aqui, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Que iniquidade? Aí ele vai dizer mais aqui, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então não há indício de que havia uma ideia de que feriu a beleza. Então, feriu, mas não diz aqui que é porque tinha um concorrente. Nem que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Não tem, Raul. Então o texto só vai dizer que o que causou a queda foi ele mesmo. Não há uma influência externa. Mas a sua colocação foi ótima. Porque a bronca dele não é com a girafa, com a minhoca. Não, a bronca é com o homem. de Satanás é com esse ser criado. Que, como eu já disse, o Michelangelo. O Michelangelo não, o. Rafael. O Leonardo da Vinci, há mais mistério entre o céu e a terra que a gente possa imaginar. Eita Deus. Vamos terminar isso aqui? Só falta o irmãozinho. Aleluia! O lamento sobre o rei de Tiro provavelmente se refere ao governante humano em um sentido metafórico, mas a referência principal é a Satanás. Portanto, pode realmente haver uma mistura de personalidades. Mesmo sem a posse real, haverá claramente uma influência espiritual maligna. A suprema arrogância e blasfêmia do governante humano, tanto da antiga Tiro como do fim dos tempos, em última análise, veio de Satanás, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E eu quero terminar com essa imagem aí, ó. Essa imagem aqui é do deus de Tiro, Melkarte. Essa imagem, essa foto é recente, foi descoberta. Esse ídolo, ele é um ídolo, ele é enorme, ele tem uns 10 metros, uns 5 metros de altura, e é o deus Melkarte. É mais fascinante considerar que o deus patrono da antiga Tiro era Melkarte. Este nome significa rei da cidade. Seu grande templo em Tiro era visto como um trono, como mencionado anteriormente. Assim, o rei de Tiro, a quem Deus se dirige, parecia naturalmente ser o falso deus Melkarte. Quando preste atenção, isso é importante que eu vou falar. Existem pessoas que dizem assim, não, esse texto de Ezequiel não tem nada a ver com o diabo, ele está falando do rei de Tiro. Mas que rei de Tiro de fato? Agora tem uma informação nova. Talvez Deus esteja falando do rei humano de Tiro. Deus esteja falando com quem governava em Tiro. Quem de fato governava? Melkarte, que é, vamos ler ali, considere que um falso Deus poderia representar um poder demoníaco real. O apóstolo Paulo disse sobre os sacrifícios pagãos do templo. As coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam a demônios e não a Deus. Eu quero terminar aqui. Esse aqui eu já mostrei anterior, mas tem gente que não viu ainda. Quem não viu aqui esse slide? Levante a mão. Quem não viu? Tá, viu? Vocês não vieram no curso passado aí, viu? Esse aqui é um afresco do século V. Esse afresco, ele representa o final do mundo, ou melhor, a volta de Jesus. Se for o Espírito Santo, põe viva a voz. Tá voltando. Tá acabando. Deixa eu perguntar, ó, quem sabe não revela, hein? Qual dos três aqui é Lúcifer? O vermelho, o azul ou o roxo? Vermelho. Quem é o Lúcifer aqui? Isso aqui? Tem um dedo a menos. Não. Pensou, Como é que é? É o que tem o dedo a menos, né? 9 dedos. É. Aqui, na visão da igreja, Lúcifer é esse daqui. O azul. Eles tinham essa visão. A visão de Lúcifer que a gente tem daquele bicho feio só veio em 1345, na época da peste negra. Que eles relacionavam a peste negra com Lúcifer. E os gibis da época, que tinha gibi,
o gibi da época e eles falaram que Lúcifer, por causa daquela doença terrível, fizeram aquela caricatura e ficou marcada até hoje. Você não vê Lúcifer assim, mas você vê Lúcifer daquele jeito. Então quer dizer que aquela figura horrível de Lúcifer com chifre, com tridente, com rabo, foi uma figura da Idade Média que perdura até hoje. Mas a igreja entendia. Esse aqui é o anjo Miguel. Por que ele está de vermelho? Porque o vermelho é o sangue da redenção. É a cor da redenção. Aqui estão as ovelhas do lado direito de Cristo e aqui estão os bodes do lado esquerdo com o Lúcifer. Claro que isso aqui é uma figura, essa é cultura, viu, pessoal? Simbólica, metafórica. Que eu penso que isso aqui até hoje é assim. Eu penso que até hoje é assim. Mas diz no versículo 3 do 12, Apocalipse, assim, apareceu no céu um sinal. Era um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Só que isso aí é um simbolismo. Já botou a cor aqui. Não, mas isso é um simbolismo. Não era ele de fato. É tudo simbólico. É só um símbolo, uma analogia, não é algo de fato. O de fato é isso aqui. Ok? Vamos tomar um café? Bora. Rapaz, 10h40. Foi legal. Foi bom. Show.